Nós hoje começamos pela manhã estar analisando sobre o privilégio de nós amarmos ao Senhor. Fizemos uma introdução hoje pela manhã e vamos dar continuidade agora também na mesma introdução. E domingo que vem será a última introdução desse assunto de amar a Deus, do amor de Deus, o nosso amor pelo Senhor, que, irmãos, é de fundamental relevância para nós como Igreja do Senhor, nesse tempo do fim. E claro que eu tenho o desejo, uma alegria de ministrar sobre outros assuntos muito importantes também, mas o Senhor tem colocado encargo no meu coração para essa questão de o privilégio de nós amarmos o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, obviamente nós estamos ou iremos desejar que Ele volte, porque, irmãos, e não é apenas a mim, mas muitos irmãos aqui do Brasil têm tido este encargo da parte do Senhor para levar, como aquela ovelha guia, apontar caminhos para o nosso amor pelo Senhor. Porque outra coisa que está muito clara ao meu coração é que o nosso Deus e Pai, Ele sempre teve seus remanescentes. E remanescente não é multidão de pessoas. Vai ver no dia, quando nós estaremos com palmas na mão, de vestiduras brancas diante do Cordeiro, em breve tempo, vai ser uma grande multidão, mais de irmãos de todas as partes do mundo, daqueles que já morreram, daqueles que irão morrer ainda, né, e daqueles que vão nascer e morrer e vai crer. Mas, irmãos, como eu fiz uma pergunta hoje pela manhã, eu quero reiterá-la aqui nessa noite. Nós amamos o Senhor? Amamos a Ele, irmãos? Essa é uma pergunta bastante pingente, porque devemos consultar o nosso coração. Se nós não amarmos o Senhor, outras coisas deste mundo estarão ocupando o lugar de Cristo em nossas vidas. E isso faz de nós, homens e mulheres, prostitutos e prostitutas. Porque Tiago, ele deixa muito claro: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele? Olha que tristeza. Não apenas amar o mundo, mas as coisas que há no mundo. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 116, versículo 1 e 2. E diz assim: se você ler todo os Salmos, são 150 Salmos, você vai descobrir que todos aqueles irmãos, Davi, Asaf, Moisés, Salomão também escreveu um salmo, você vai descobrir que eles amavam o Senhor e ansiava pela volta dele. Por exemplo, o Salmo 42, Davi diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da sua face? O que Davi estava dizendo ali? Senhor, eu te amo tanto, mas eu quero vê-lo tanto, venha nos buscar. Este é o sentido ali, na língua hebraica, sobre este anseio, este anelo pelo Senhor. Claro que Satanás também sabe disso, que o povo de Deus deve amar o Senhor, porque o Senhor proveu o seu grande amor para cada um de nós, fazendo o depósito. Hoje vimos aquele texto de Romanos 5,5, que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Quando fala que o amor de Deus é derramado, Deus não derramou nenhum amor no nosso coração. Ele se derramou, Ele se deu por nós, Ele mesmo veio se derramar a nós. É quando nós então recebemos o Espírito, quando nós cremos
no Evangelho da Graça, em nossa morte e ressurreição junto com Cristo, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Ele traz tudo aquilo que é divino, que é celestial. Então, o que é divino, que é celestial? O Pai e o Filho. Então, nós temos, irmãos, evidências na palavra, e cremos neste ponto interessante, que somos habitados pelo Senhor. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando você observa que essa palavrinha, faremos nele morada, ali é a Trindade. Irmãos, Deus, Ele é amor. Aliás, deixa eu dizer em outras palavras, Deus, Ele é a fonte de todo amor. A fonte deste amor que é de Deus, habita em nós. E nós temos um amor infinito dentro de nós. Agora aqui uma pergunta interessante. O que nós temos feito com este amor que foi colocado em nós, derramado em nós, a vida do Filho? Interessante, irmãos, que Deus, Ele não chama muita atenção para si o Pai. Ele é a fonte de todo amor. Mas você sabe o que Ele fez com tudo que Ele é em essência? Paulo vai dizer o seguinte, ele vai interpretar para nós isso de uma forma tão clara. Romanos 8, a partir do versículo 35 ali. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestades, nem morte, nem dor, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Então, este amor foi colocado em Cristo e Ele colocou Cristo dentro de nós. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o amor de Deus, esse é o sentido de o amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus não pegou na sua prateleira um pote de amor e derramou nos nossos corações. Não, irmãos, Ele se deu por nós. Ele veio para dentro de nós. Isso é maravilhoso. Isso torna você e a mim um filho eterno por amor. Interessante que a nossa libertação, quando ela ocorreu na nossa vida, e aí depois nós ficamos sabendo de algo muito interessante, Colossenses 1,13 fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como é que é este reino, irmãos? O reino é tudo aquilo que envolve a pessoa de Cristo. É tudo aquilo que Cristo é em realidade espiritual. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Tudo que é Cristo, porque o Pai diz que em Cristo habita corporalmente nele, em si mesmo, toda a plenitude da divindade. Habita em Cristo. Então, nele nós temos tudo. Não nos falta absolutamente nada. Quando nós temos uma certa insatisfação no coração, é porque está havendo vazão espiritual na nossa vida espiritual. Mas devemos recorrer ao Senhor. Nunca fugir do Senhor. Correr sempre para o Senhor. Quando a pessoa erra, peca, ela corre do Senhor. Corre para o Senhor, porque Ele está lá com seus braços abertos. Você pode entender isso depois lendo Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do homem que tinha 2 filhos. E um saiu de casa achando que este mundo, irmãos, nos dá muitas alegrias. Este mundo está cercado de prazeres, mas Hebreus vai dizer que são prazeres transitórios do pecado. O que é isso? Prazeres passageiros, que logo passa. Então, Cristo, Ele é o nosso prazer. Ele era o prazer do Pai. Onde é que o Pai tinha tanto prazer? No Filho. Este é o meu Filho amado, nele tem todo o meu prazer. Então, agora, quando nós temos prazer no Senhor, como podemos ter prazer nele, irmãos? De que maneira podemos ter prazer na pessoa de Cristo? Conhecendo Ele, amando Ele, pedindo para que Ele inunde cada vez mais dele mesmo, para que o amor dele em nós seja um amor transbordante.
seja um amor vigoroso, seja um amor real, um amor experimental, como Pedro escreveu lá na sua carta. Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo também vai dizer exatamente isso. Se é que já tem de experiência que o Senhor é bom, Ele é bom. Todos os atributos estão na pessoa de Cristo, irmãos. Isso é tão lindo para nós, saber que Cristo é a nossa vida, que nós estávamos destinados à perdição eterna. Agora, irmãos, Ele veio e nos tirou, nos libertou daquele tremedal de lama, um poço de lama, lamaçal do pecado. Colocou os nossos pés sobre a rocha e nos firmou os passos, porque se Ele não firma, nossos pés iriam escorregar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor é o guarda de Israel, Ele é aquele que nos guarda, Ele não permitirá que teu pé vacile. Agora, por que muitos vacilam? Porque não estão firmados em Cristo, estão firmados na sua própria sabedoria, seus próprios prazeres. Irmãos, nós temos uma tendência de querer dar folga para o nosso corpo. Então nós muitas vezes saímos de férias. Irmãos, nós nunca neste mundo, ainda que saímos de férias, se você saísse de férias e deixasse seu coração na sua casa, sua consciência na sua casa, eu poderia pensar que você iria descansar. É bom dar uma aliviada na mente, os prazeres, o lazer gostoso, uma praia, você vê tantas coisas boas, você vê passarinho, você vê gaivota. Então quando Jesus disse, quando você estiver estressado, e nós vamos ficar estressados algumas vezes, vai num lugar assim, onde tem passarinho, escuta os passarinhos cantar, né? Tem uma irmã aqui que, morando numa casa nova agora, às vezes coloca umas imagens assim, né? Porque isso está vendo a beleza do Senhor, né? E tantas outras pessoas também, que às vezes estão numa viagem, filmam assim aquelas paisagens lindas e manda para a gente. Que gostoso é isso, irmãos. Quando filma, por exemplo, uma irmã que ganhou o bebê recentemente aqui, mostrou o bebê, né? Bebê bonito, lindo, maravilhoso, né? Louvamos ao Senhor. Nosso irmão também, que poderia ter partido anteontem, está aqui no nosso meio, tranquilo, né? Não faleceu, não foi dessa vez que ele foi para a glória, né? Mas está bem aqui, entende? Procedimento cardíaco. Então, a morte, ela está pairando sobre as nossas vidas. Qualquer momento você pode falecer. Recentemente tivemos aqui, semana passada agora, uma pessoa que veio perder sua vida de 25 anos de idade. Imagina, irmãos, 3 filhos. Isso é muito duro. Então a morte, ela não respeita criança, adulto, jovem, adolescente, não respeita. A morte vem a qualquer momento sobre a sua vida. Por isso que nós estamos insistentemente proclamando o Evangelho da Graça. E agora, irmãos, nós vamos analisar um pouquinho, com a ajuda do Senhor, dando continuidade a esse tema que é tão importante para nós, o privilégio de amarmos ao Senhor. Então vamos ler aqui o Salmo 116, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, olha que lindo, irmãos: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Irmãos, nunca tenha dúvida de que o Todo-Poderoso está com seus ouvidos abertos à oração dos seus filhos, os justificados. Versículo 2, olha que lindo, irmãos. Esses textos, para o meu coração muitas vezes arrogante, ele deixa ele desmantelado, porque o Deus Todo-Poderoso, nem mesmo o céu dos céus consegue contê-lo. Ele disse isso quando quiseram fazer uma casa para ele, um templo. Qual é o lugar da minha habitação? Nem o céu dos céus pode me conter. Agora aqui ele diz para nós, versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Irmãos, Deus o Pai, eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui. Ele te ama tanto, mas de uma forma tão absurda, de uma forma tão louca, porque a Bíblia diz que Ele
penetra os meus pensamentos de longe. E por que Ele se inclina para ouvir as minhas súplicas? Sabe por quê? Para nós percebermos, através desse versículo aqui, o quanto que eu e você somos amados por Ele, e o quanto Ele está preocupado em ouvir a nossa voz. Ele penetra os nossos pensamentos, Ele sabe qual vai ser as palavras da tua oração amanhã pela manhã, ou à tarde, não sei que hora que você vai orar, ou talvez hoje, mas Ele se inclina, deixa o ouvido bem pertinho do seu coração, porque hoje você é propriedade peculiar de Deus. Essa palavra peculiar é uma pessoa muito especial. Vós sois nação santa, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos tirou de um povo gentil, Ele nos tirou de um povo que vivia no pecado e nos trouxe para a luz, para que eu e você vivamos uma vida de santidade diante do Senhor. Então, Ele tem prazer em ouvir as nossas orações, Ele tem prazer que nós nos relacionamos com Ele, e isto vai fazer com que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa. Você vai se tornar uma pessoa muito sábia envolvendo com o seu Senhor. A sabedoria que é Cristo já habita em você, começará a se manifestar em você. Você vai ter ideias brilhantes. Você vai ter uma coisa chamada também autoridade espiritual. As tuas palavras serão incisivas. Você não vai falar mais palavras blá, 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 blá durante o dia. Tuas palavras serão com bastante cautela. Tua palavra vai ter um equilíbrio, porque tua emoção está sendo tratada pela presença do Senhor. A tua alma vai ser mudada, para que cada dia mais você ame o Senhor. Queridos, a coisa mais difícil que Deus tem fazendo em nossos dias é conquistar o nosso coração para Ele. Ele quer que o nosso coração se dobre voluntariamente a Ele. Senhor, eu te quero. Senhor, eu te amo. Ele morreu por você, irmão. E pior do que isso, não apenas morreu por você numa morte substitutiva, mas Ele incluiu a minha e a tua sujeira no corpo dEle. Ele nos tornou limpo. Estava conversando com um querido pastor, semana passada, ele dizia o seguinte: olha, a cor da paixão é vermelha. Eu falei, não é, meu irmão. A cor do pecado é vermelha. O mundo tem uma paixão. Então, você pode ver nos dias dos namorados, tudo quanto é lugar que você for, sempre tem um coração ali vermelho, rosas vermelhas, aquela coisa toda. A cor do pecado, ele é vermelho. Não estou condenando isso. Entenda uma coisa: qual esposa, qual namorada que não quer ganhar um buquê de rosas vermelhas? É muito lindo, é a criação do Senhor. Mas não podemos colocar isso como que uma paixão, no sentido de que o vermelho é a cor do pecado. Isaías 1,18. Agora, ele disse para mim o seguinte: olha, mas eu sei o que significa o verde. Eu falei, o que é o verde? Verde é a cor da esperança. Os cientistas agora, eles pesquisaram durante muitos anos, mais de 40 anos, chegaram à conclusão que a cor da esperança é a cor verde. Falei para eles o seguinte: olha, demoraram 36 anos pesquisando para chegar a uma conclusão: a Bíblia é a verdade. O que a Bíblia está dizendo é a verdade. Esperança. A nossa esperança é Cristo. É o Senhor Jesus, aquele que nos ama. Então, irmãos, olha que versículo mais lindo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Depois vocês leiam todo esse salmo aqui, que vocês vão analisá-lo, refleti-lo, estudá-lo. Irmãos, o problema nosso, nós estamos lendo muito a Bíblia e não estamos estudando a Bíblia. O Espírito Santo, quando você for ler a palavra de Deus, leia com o pensamento de Deus.
que Deus é um Deus de detalhes, o Espírito Santo é um Espírito de detalhes. Atente para os detalhes da palavra. Atente para os detalhes. Se você começar a meditar aqui, você vai cair em lágrimas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. O sentido aqui de colocar o ouvido bem pertinho do teu coração, para ouvir tua voz, porque você é amado. Agora, irmãos, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aqui nós vamos perceber também outro texto que não é todo mundo que Deus vai ouvir, irmãos. Ele vai ouvir os justificados. Olha só que interessante. 1 Pedro 3, versículo 12. Diz assim a palavra: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor, Ele tem um prazer de descansar nos justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem pratica males? Os que não são regenerados, os que não foram justificados. Mas entenda aqui uma coisa: essa prática de mal aqui, não é que a pessoa ela mata, assassina, rouba, estupra, não é esse sentido aqui, irmãos. Tudo aquilo que um homem e mulher faz fora de Cristo é obra maligna. Começou lá em Gênesis capítulo 4, com Abel e Caim. Vocês se lembram daquela cena muito interessante lá, que Caim, ele fez tudo perfeito. Ele plantou, colheu o melhor da terra, pegou as primícias da terra, porque ele entendia um pouquinho de lei. As primícias da terra colocou dentro daquele cesto e ofereceu para o Senhor. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro, por que rejeitou primeiro a Caim? Porque Deus, Ele rejeita primeiro as intenções do coração. E a obra então é maligna. E depois Abel foi lá e matou um cordeirinho e ofereceu para o Senhor. A palavra fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta, que era uma figura de Cristo. Mas primeiro foi a intenção dele. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Adão e Eva ensinou seus filhos como tinha que ser feito. Mas vamos supor aqui que Deus havia esquecido, aliás, Adão e Eva haviam esquecido de falar para Caim. Há uma grande possibilidade. E muitos estudiosos concordam com isso também. Porém, irmãos, um detalhe que é muito importante. Mas Deus disse para Caim assim: por que andas irado? Por que está cabisbaixo? Com o rosto aí todo encabroado. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Que Deus estava dizendo para Caim: Caim, vai lá, pega uma ovelha, sacrifica ela e traz para mim, eu vou aceitar você e a sua oferta. O que ele fez? Porque todo religioso é nervoso. Todo religioso, ele quer fazer as coisas na base do seu esforço. Isso é religião. Hoje, olha como as pessoas fazem, elas não têm descanso, irmãos. Você fala de Cristo e a cruz, da salvação, não tem a convicção da salvação, mas estão dentro de um esquema religioso que as fazem ser aceitos um com os outros ali. Mas Deus não está envolvido nesse negócio, porque Deus deixou um caminho de salvação. Começou lá em Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu e os cobriu, justificando aquele casal. Depois os expulsou do paraíso. Agora vem o Senhor Jesus Cristo como cordeiro, a realidade daquilo que Deus fez lá. Vestimenta de peles. Claro, se vestimenta de peles, nós subentendemos que houve morte. Peles de animais os vestiu, porque eles tinham feito ali
cozeram folhas de figueira e se cobriram. É a religião. Religião é o homem tentando fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Evangelho é Deus descendo na pessoa de Jesus Cristo, tirando o homem do império das trevas e levando ele para o reino do Filho do seu amor, para o reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É diferente, irmãos. Cristianismo é leveza. A palavra fala, 1 João capítulo 5, que os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. É uma pena que muita gente não tem uma visão disso, porque não quer e não busca, ficam com cargas nas costas, querem sempre essas cargas. A palavra fala, por exemplo, Jesus diz o seguinte sobre os religiosos. Olha, vamos dar uma olhada nesse texto, irmãos, lá em Mateus capítulo 23. Mateus 23, o versículo 4. O 3 e o 4, Mateus 23, 3 e 4. Olha a diferença aqui. Olha a maneira como eles ensinavam, como eles proclamavam. Então Jesus condenou todos esses fariseus aqui. Diz assim o versículo 3, Mateus 23, verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles dizem e não fazem. Agora vamos para Atos 1, verso 1. Aqui nós temos uma declaração do Lucas, dizendo o seguinte. Atos 1, apenas o versículo 1 nós vamos já compreender. Vocês viram lá em Mateus 23, verso 3, que eles dizem e não fazem. E aqui, olha só. Atos 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está vendo aqui a diferença, irmãos? Uma larga diferença. Eles dizem e não fazem. Então Jesus primeiro ele fez e depois ele ensinou. Você quer ver algo mais profundo ainda do que isso aqui? Como que se interpreta esse ele fez e ensinou? Jesus fazia e ensinava. Vamos ver um texto para a gente aprofundar mais um pouquinho ainda. Abra em Isaías 43. Muito interessante, irmãos. O nosso Senhor, Ele é surpreendente, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Olha o versículo 11 e 12. Primeiro vamos ver o 11 e depois nós vamos ver o 12. Mas o 12 aqui é o foco, que Ele faz e depois Ele ensina. Verso 11, 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não é na igreja que nós vamos encontrar salvação, embora se pregue sobre ele, mas muitos lugares, infelizmente, não têm pregado Cristo e a cruz. E Paulo diz o seguinte: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, verso 17. Então, e fora dele não há Salvador, Cristo e a cruz. Agora, veja aqui, lembra que nós vemos em Atos 1, que Jesus começou a fazer e ensinar? Então, presta atenção, o verso 12. Eu anunciei a salvação. Primeiro ele anunciou, depois ele realizou e a fiz ouvir. Primeiro eu anunciei a salvação, ela foi anunciada pelos profetas, porque o Cordeiro, na eternidade, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir e ensinei para vocês como é que funciona a salvação. Entende, irmãos? Ele continua dizendo,
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O que significa, irmão, ser testemunhas de Cristo? O que significa? É falar dele, é você anunciar aquilo que ele é e fez. Então, eu fiz uma breve digressão, mas vamos voltar aqui para nosso tema de hoje, o privilégio de amar o Senhor. Então, aquele texto que nós lemos em Salmo, amo o Senhor porque Ele ouve. Ele ouve. Amo o Senhor. Agora, irmãos, a base do nosso amor a Deus, qual é a base do nosso amor a Deus? Sabe o que é? É o conhecimento a respeito dEle. Quando nós conhecemos a Ele, nós vamos amá-lo cada vez mais. Porque, irmãos, o Espírito Santo, quando nós nos apresentemos diante do Senhor para conhecê-lo, o Espírito do Senhor irá nos surpreender. Primeira coisa, Ele fará de você uma pessoa muito carente dEle, do amor de Deus. E quando você começar a entrar no conhecimento do Senhor, o Espírito Santo vai anunciar mais dEle para você. Você vai crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em amor. Então você vai descobrir que você precisa de sabedoria. Você vai rogar ao Pai a sabedoria. Mas nós já não temos a sabedoria? Temos. Mas sabedoria no sentido de discernimento espiritual. Para discernir os espíritos, você vai ter discernimento, você vai se envolver com o Senhor, você vai se tornar uma pessoa solidamente sábia, e uma sabedoria que ninguém poderá resistir. Se você se envolver mais fundo com o Senhor e mais fundo com Ele, você vai começar a ter aquele discernimento no qual o Senhor Jesus tinha. Porque aquele mesmo Espírito que habitou em Cristo, que habilitou Ele em todas as coisas, e agora precisamos ler os 4 evangelhos para descobrirmos o tempo que o Senhor Jesus passava com o Pai, era uma noite. Ele, por mais cansado que ele estivesse, ele tinha tempo para derramar a sua vida e o seu coração diante do Pai. Então, no outro dia, o Senhor Jesus, ele saía com um discernimento espiritual muito grande, irmãos. Então, era um discernimento tal que, quando ele tratava de algum assunto assim ali ao seu redor, quando as pessoas murmuravam intrinsecamente ali, nas suas entranhas, ele detectava pelo Espírito do Senhor o que eles estavam pensando. Aquela coisa intuitiva, você está me compreendendo, irmãos? O Senhor discerne, a palavra fala que o homem espiritual, às vezes as pessoas falam assim, nós somos homens e mulheres espirituais. Às vezes não é, irmãos. Porque o homem espiritual, a Bíblia diz, 1 Coríntios 2, verso 15, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Quando eu converso com alguém, eu sei, não por mim mesmo, mas pelo Espírito que habita em mim, se ela está mentindo, se está com falcatrua ou não. É fácil de detectar problemas que as pessoas têm. Às vezes elas omitem algum tipo de problema, com medo. Mas eu falo, olha, eu conheci uma pessoa lá no estado da Conchichina, falando ali dela, para não bater de frente, que a pessoa tinha um problema assim, e ela vai se colocar. Eu falo, a maioria dos homens são assim, para que ela vomita, porque se não vomitar não vai ser curado. Está me compreendendo, irmãos? Nós precisamos de desabafar. A igreja é lugar de desabafo. Agora, hoje em dia está muito difícil para você desabafar. Para você desabafar tem que ser alguém de muita confiança. Imagina só, você desabafa para alguém, amanhã ou depois está o teu nome ali exposto, né? Olha lá, ele falou para mim isso. Queridos, muito cuidado mesmo, para não ser igual aqueles 3 pastores que foram pescar. Vocês se lembram da história, né? Reuniram os 3, foram no barquinho, e aí começaram. O motivo dessa pescaria nossa é para nós sermos curados. Eu tenho um problema muito grande, então eu creio que a palavra fala para confessar os seus pecados uns aos outros para ser descurado, né? Eu tenho um problema muito grande com dinheiro. Eu sou um avarento. Um pastor confessando para os outros 2 ali.
Eu queria que vocês orassem por mim, porque o meu problema é muito sério. Eu tenho problema com a barra de ouro. Aí o outro problema, já que falou da barra de ouro, eu quero desabafar também. O meu problema é com a barra de saia. Eu, quando vejo uma mulher, eu fico já abrasado, eu fico assim, por favor, orem por mim. Aí o terceiro disse, olha, ore por mim também. Eu tenho um problema muito sério, eu não consigo guardar segredo. Esse pastor saiu vivo de lá, viu, irmãos? Não morreu afogado não, tá certo? Mas nós precisamos desabafar e ser sinceros. O Senhor quer isso de nós, irmãos, um coração sincero. Se der tempo, a gente vai ver aqui essa questão aqui. Então, irmãos, por que a base do amor de Deus é conhecê-lo? É conhecendo que você vai amar Ele. Se você não conhecê-lo, você não vai amar Ele. Você vai ter um conceito de Deus na sua mente. Ai, Deus é amor, Deus me ama. Mas você às vezes não tem experimentado este amor. Você não tem desfrutado do seu amor. Está me compreendendo? Então nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Como que você vai amar aquilo que você não conhece? Como você pode dizer para uma pessoa que está ao teu lado, olha, quando o líder lá manda dizer, eu acho isso um absurdo, vira para o seu irmão e fala que você ama ele. Poxa vida, como é que você vai dizer? Não conheço a pessoa, vou estar sendo hipócrita. Então precisamos amar o Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, nós vamos amá-lo. Para que o nosso amor ele seja verdadeiramente atraído a Deus, precisamos conhecer pelo menos 3 coisas que quero colocar para os irmãos aqui. A primeira delas é que Ele, nosso Deus e Pai, Ele é em realidade, Ele é uma plenitude completa e plena da divindade. Primeira coisa que devemos conhecer, então Ele tem uma plenitude de graça, para nos purificar e de glória para nos coroar. Queridos, todos os filhos de Deus que buscam crescimento espiritual serão coroados pelo próprio Senhor Jesus na glória. Algum tempo atrás nós tratamos aqui sobre as 5 coroas, né? Qual delas você acha que o Senhor vai colocar na sua cabeça? A de justiça, de glória, são 5 coroas. Muito interessante, irmãos. Agora, uma plenitude não apenas de suficiência, porque Ele é suficiente para mim e para você, mas de redundância. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Ele é um mar de bondade que não tem margens. É um mar de bondade que não tem limites. O amor de Deus por cada um de nós é um amor ilimitado. Não tem limites, é algo assim extraordinário. Por exemplo, essa plenitude dele, João 1,16 está escrito assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, o sentido é de crescimento aqui. Temos recebido, porque quando recebemos o Senhor, recebemos a plenitude de Deus que é Cristo, e em Cristo habita corporalmente nele toda a plenitude da divindade. E a palavra fala que nele nós estamos perfeitos. Quando nós recebemos o Espírito, você pensa que quando o Espírito veio habitar em Cristo, você acha que o Pai deu o Espírito para o Filho em medidas de conta-gotas? Não. É o Todo-Poderoso habitando na pessoa de Cristo. Agora, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, aqui nós temos uma linda declaração desse Espírito que é ilimitado. João 3, versículo 34. Porque, irmãos, todos nós somos enviados a este mundo. Agora, mas para isso, Deus não vai enviar uma pessoa a este mundo a esmo. Não, tem finalidade, tem propósito e tem suficiência. João 3:34 diz assim, presta atenção aqui, irmãos, olha o que Jesus está dizendo, e eu creio que Ele sabe o que Ele está dizendo, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Agora presta atenção nessa frase aqui,
Porque Deus não dá o Espírito por medida. Se Deus não nos dá o Espírito por medida, nós recebemos um Espírito ilimitado. Irmãos, é uma fonte que jorra incessantemente sobre nós. Irmãos, como nós precisamos de uma vida avivada. Como nós precisamos, irmãos, de uma vida que impacta primeiro as nossas vidas, para que possamos impactar a nossa cidade. Essa cidade, Sidrolândia, ela está perecendo, porque não há verdade, irmãos. Não há verdade, eu estou ficando muito assustado. Eu estou, irmãos, conversando com crentes de 40 anos de igreja, que não sabe os princípios elementares da salvação. Acha que é salvo. Falaram para ele que ele é salvo, então ele acreditou nisso e aceitou ser batizado nas águas. Mas eu falei o seguinte: e se você morrer hoje, você tem certeza? Eu não sei se eu tenho. Eu não sei. Gente, aquele irmão do passado colocou uma frase muito interessante. Haveria um tempo em que o maior campo missionário dos irmãos do futuro seria evangelizar, pregar para evangélico, para crente. Estão tudo doido. Buscar um propósito com Deus, fazer uma aliança com Deus, vai buscar o teu propósito, você tem que fazer isso, você tem que orar de joelhos, você tem que orar de pé, tem que orar debaixo da cama, você tem, queridos, misericórdia. Eu fico assustado, sabia? Muito assustado. Quero colocar uma nota para os irmãos aqui. Lembra do texto que nós tratamos hoje pela manhã? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Ele nos salvou para o propósito dEle. Agora, como eu disse hoje pela manhã, tem muitas pessoas que falam assim: mas, puxa vida, mas para mim as coisas não cooperam para o bem, sempre dá errado para mim, mas por quê? Primeiro que Deus não tem compromisso com ninguém que não é seu filho. Todas as coisas cooperam bem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não amarmos a Deus, irmãos, nada vai cooperar para o nosso bem. Nada. Estão me compreendendo? Todas as coisas são totalmente abrangentes e sem qualificações ou limites. Não há restrições ou limites para aqueles que amam a Deus. Então temos que consultar o coração. Nós amamos ao Pai, nós amamos a Deus, amamos o Senhor. E nós vimos hoje pela manhã aquele texto de 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Você já parou para pensar na seriedade que é isso, irmãos? Deus o Pai entregou seu Filho para nós. Agora, irmãos, se nós não amarmos esse amado Senhor, que é puro amor, o amor de Deus que está em Cristo, e nos ama, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados, porque nós somos muitas vezes tão indiferentes a Ele. Irmão, será que nós teremos coragem de encarar o Senhor, aqueles olhos de fogo, olho no olho, e dizer o seguinte: Senhor, eu cumpri o ministério que Tu me designaste para realizar lá na terra. Irmãos, quantas pessoas estão perecendo diante de nós, e nós estamos calados, temos ouro em pó em nossas mãos para distribuir para as pessoas. Essa semana que passou, para quantas pessoas você falou de Cristo? Você pregou o Evangelho para ela? Quantas, irmãos? Quantas pessoas habitam nessa cidade aqui, irmãos? Quantas? Mas eu tenho certeza que você deve ter falado de alguma experiência tua, de alguma compra tua. Você deve ter falado de muitas coisas, mas não dele, não dele. Paulo amava tanto o Senhor, que ele chegou a dizer o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Será que ali Deus pegou Paulo pelo pescoço e falou: Paulo, eu te salvei, agora você tem que pregar o meu Evangelho? Não é nada disso. Sabe o que Paulo estava dizendo? Como que aquele que me amou se entregou por mim? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, porque eu amo tanto Ele, ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Deus nunca força ninguém a nada. Se quiser viver uma vida, irmãos, desleixada, despreocupada, como foi Moabe, pode viver, Deus não vai chamar a tua atenção aqui, mas Ele vai te orientar. E se você não quiser também, irmãos, Ele vai dizer amém. Se não quis, Ele não vai forçar. O Espírito Santo é um cavaleiro, Ele quer uma voluntariedade. Mas Ele, para isso, nos deu a sua plenitude, nos deu a sua suficiência, que é Ele mesmo. Ele é suficiente para mim e para você, irmãos. Puxa vida, irmãos. Olha, nós, sinceramente falando, estamos vivendo uma geração mais terrível do cristianismo, talvez a era mais negra de cristãos acomodados. Estão seguindo mais uma cristandade do que vivendo um verdadeiro cristianismo. Ah, queridos, que coisa triste. Uma outra coisa que nos arremete ao amor de Deus o Pai, uma coisa chamada uma gratuidade. Gratuidade. O que isso significa? Então, Deus, Ele tem uma propensão inata para dispensar a mim e a você misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça, eles estão de mão dadas, uma com a outra. Então, sempre vem esse pacote para nós. Então, Deus, Ele nunca vai exigir de mim, de você. Deus não exige que nós levemos dinheiro conosco. Nunca foi da vontade dEle que nós fôssemos, então, pessoas muito prósperas. Porque nós temos tudo, irmãos. Não nos falta nada e nem vai faltar nada. Ele prometeu, mas uma coisa Ele exigiu de nós: apetite, fome. Não fome de coisas, mas fome dEle, fome de Deus, fome do Filho, fome do Espírito, fome da palavra. Isso Ele quer de nós. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos. Abram comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus 5, versículo 6, nesse lindo sermão do monte, Jesus ele vai dizer que essas pessoas que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Diz assim, Mateus 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, serão fartos de quê? Aqui está dizendo para a gente ter fome e sede de justiça. De justiça. Esses, além de ser bem-aventurados, serão fartos. Fartos de quê? A minha presença irá contigo e eu vou te dar descanso. Você vai ter descanso de tudo. Descanso nele. Não vai ter preocupação, porque Ele vai cuidar dos seus negócios. Entende? Nós seremos fartos. Isaías 55, verso 1. Olha que texto aqui, irmãos. Não é fome de dinheiro que nós precisamos, é fome dele. Isaías 55, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Olha que expressão, o Espírito Santo gosta desse ó. Todos vós. Então o convite é para quem, irmãos? É para todos vós. Os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está vendo aqui, irmãos? Ele exige de nós só apetite, sede e fome. Apetite por Ele, fome de Deus. Isso é maravilhoso demais. Deixa eu citar mais um texto aqui sobre esse tema ainda. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Que maravilha isso aqui, irmãos. Graças ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus riquíssimo, misericordioso, bondoso e assaz, benigno. Apocalipse 21, versículo 6 diz assim, olha que coisa linda. Disse-me ainda, tudo está feito, a mesma palavra para consumado.
Tudo está feito. Aqui também o sentido é tudo está preparado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte. Que fonte que é essa, irmãos? Fonte da água da vida. Que coisa linda. Vinde a Ele. E o vinde dele é para tudo, irmãos. Sabe que eles dizem que você está bem cansado? Porque o que traz cansaço para o nosso corpo não é o trabalho físico, mas é o cansaço emocional. Então, ele faz mais um convite: vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e é Ele, o cuidado que Ele tem, não é anjo, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para o vosso corpo. Não, Senhor, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que bendito é o nosso Senhor, louvado seja o nome dele. Então, uma outra evidência deste amor, que são muitos, irmãos, é uma propriedade. Propriedade. O que isso significa? Devemos saber que essa plenitude de Deus, ela é nossa. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, primeiro é nossa. Aqui está o fundamento do amor, a sua divindade e o interesse que temos nele. Irmãos, são inúmeros textos que vai mostrar que de fato Ele é nosso e que nós somos dele, inúmeros textos. Mas eu quero também verificar, se der tempo, tem mais 10 minutinhos ainda, os tipos de amor. E domingo que vem, 9 horas da manhã, nós vamos estudar ter um tempo para mostrar na palavra a gravidade daqueles que não amam o Senhor. É muito triste, irmãos. Triste demais, é lamentável. Mas então, quais são os tipos de amor? Eu vou dividir nestes 3. Existe um amor pela apreciação. Irmãos, muitas vezes, quando a gente começa a galgar para conhecer o Senhor, o nosso amor não vai ser aquele amor assim, ainda concreto, ele vai ser um amor de apreciação, até chegar numa concretização. Porque quando atribuímos grande valor ao nosso Deus e ao nosso Pai, atribuímos a Ele o grande valor, Ele é o nosso maior valor, não pode ter outro, como sendo o mais sublime e o infinito, e de fato Ele é em realidade espiritual. Nós estimamos Deus de tal forma que, vamos pensar assim, se o temos, não nos importamos com outras coisas mais. Entende, irmãos? Primeiro começa com este apreço. Quando temos a realidade de Cristo em nós, do Pai em nós, do amor de Deus em nós está em Cristo, outras coisas não farão mais sentido para nós. Nós vamos ter aquelas coisas, talvez o Senhor aí nesse ponto, Ele pode acrescentar muitas coisas, bens materiais, mas aquilo para nós já não tem mais nenhum valor. Vamos ser responsáveis em cuidar, mas aquilo não tem mais nenhum valor para nós, porque nós só almejamos Ele, queremos Ele. Ele é o máximo, não as coisas falíveis, né? Puxa vida. Então, como disse alguém do passado, né, que as estrelas, elas somem quando? Quando o sol, ele aparece. Irmãos, e todas as criaturas, guarde bem isso, todas as criaturas desaparecem do nosso pensamento quando a gente sabe que o sol da justiça, ele habita em nós. Vamos ler esse texto que é muito lindo em Malaquias, capítulo 4. O sol da justiça, né, ele habita em nós em todo o seu esplendor. Isso é maravilhoso. Malaquias, capítulo 4, apenas o versículo 2, que é muito lindo, que diz assim, olha, Malaquias 4, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, essa palavra temer é reverência, a palavra
temer aqui é ter um respeito, é ter Ele como um foco, é ter aquele que ocupa os seus pensamentos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E a consequência disso é: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que alegria que é quando alguém nasce de novo. Lembra o dia que você creu? Que alegria foi aquela que invadiu o seu coração? Que maravilha, irmãos. Avançar um pouquinho mais aqui. Então, é também um amor de complacência. Complacência e acompanhada de deleite. Isso é maravilhoso demais. Agora, como um homem, ele se deleita muitas vezes em um amigo, a quem ama, a alma, ela ama a Deus, se alegra nele, como em seu tesouro, aquele tesouro que repousa nele, como tendo ele como seu centro. É gostoso você repousar teu coração, tua mente no seu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, irmãos? Vocês podem pensar que é um absurdo, mas muitas pessoas, muitas mães, tão carentes, têm colocado o seu tesouro até naquilo que não é absolutamente nada. Em brinquedos, aqueles bonecas, como é que é o nome? Reborn, misericórdia. O que é aquilo? Como é que a pessoa pode ser tão vazia dessa forma? Que tem que ter alguma coisa para ela tocar, que seja um simulador para preencher sua vida e seu coração. A mesma coisa, a mesma coisa. Então, o coração está tão voltado para Deus, que nós não desejamos mais nada. Então, nós podemos nos deleitar nele. Lembra em João 4,8, quando Filipe disse para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Se você tem o Pai, que é teu Pai, é o Todo-Poderoso, em você, isso basta. Como ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha presença em você é graciosa, e a minha presença ela é suficiente. Irmãos, então, vamos parar por aqui hoje. Eu só quero, último ponto aqui, porque são muitos pontos para a gente analisar e não vai dar tempo. Eu quero ir bem devagarinho, bem detalhadamente, para a gente aprender a amar o Senhor, ainda que seja no aspecto introdutório. Quando a gente entrar nas realidades profundas do amor de Deus o Pai, que Ele tem aberto para nós na sua palavra, aí nós vamos deleitar bastante. Mas último ponto que eu quero dizer para vocês aqui, que o nosso amor a Ele, irmãos, deve ser um amor sincero. Sincero. Essa palavra sincero aqui, ela alude, sem sombra de dúvida, ao mel que é absolutamente puro, aquele mel adocicado, aquele mel puro, quando você de fato tira de uma abelha mesmo, aquele mel puro, mas esse mel que vai adoçar a nossa alma, deve ser a nossa sinceridade para com Ele, como você deseja, às vezes, tomar um mel ali, deve ser a sinceridade, quando você está com bastante apetite, com fome para a nutrição do seu organismo, que Ele exige isso de você, deve ser 10 vezes mais fome pelo nosso amado Senhor, porque o nosso amor a Deus, ele é sincero quando, irmãos? Quando ele de fato é puro e, tem um detalhe aqui, e sem interesse próprio. Que muitas pessoas vai ao Senhor porque tem interesses por detrás. Senhor, abençoa lá o meu lar, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha empresa, abençoa... Não, o Senhor não cai nessa. Se tiver um amor sincero por Ele, Deus vai cuidar dos teus negócios. Deus vai cuidar de tudo que é teu. Teve irmão que já pregou aqui dizendo exatamente essas palavras. Quando eu entreguei a Deus os meus negócios, cuidei dos negócios do Pai, e aí é para isso que nós estamos aqui, Deus começou a cuidar dos meus negócios, então
eu prosperei. Mas eu percebi que toda a minha riqueza agora, é um homem muito rico, para mim tanto faz como tanto fez. Porque o que eu quero agora é Ele, eu quero ir para a glória. Então nós devemos amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele concede a cada um de nós. Não é, irmãos, porque o verdadeiro amor não é mercenário. Deus não faz troca com ninguém, irmãos. Nós somos em Cristo Jesus abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, vimos hoje pela manhã que devemos buscar todas, se nós ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima, não as que são da terra. É difícil a gente compreender isso, irmãos. Será que a nossa cabeça é tão endurecida para compreender isso? Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Mas onde é que está o nosso pensamento? Não é terreal? Começa a pensar, buscar as coisas do alto. E deixa Deus cuidar das suas coisas, porque tudo é dele. Quando a tua intenção é o Senhor, sinceramente, você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Ele vai te surpreender, irmãos. Você nem vai precisar de pedir por coisas. As coisas serão abertas, escancaradas. Aí você vai chegar a um ponto e fala: Senhor, chega, essas coisas só vai me trazer preocupação. Não quero mais isso. Eu quero a Ti, Senhor. Quero a Ti e nada mais. Então, o texto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Nós vamos encerrar. Efésios 6, versículo 24. Efésios capítulo 6, versículo 24, que também nós lemos hoje pela manhã. Diz assim a palavra, Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos. Esse todos não é todos de todos, é o todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não amar Ele, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então vamos ter uma atitude como do salmista: amo o Senhor porque Ele ouve quando eu clamei a Ele, e Ele se inclinou seus ouvidos para ouvir as minhas súplicas. Que maravilhoso Pai. Amém, vamos orar. Pai, Tu és tão maravilhoso, Pai. Teu amor, a Tua perfeição do amor foi colocada em nós, para nós respondermos este amor, Pai. Então o Senhor nos deu tudo, o Senhor fez tudo por nós, nos deu tudo para nós. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos habilita para tudo, Senhor, para tudo aquilo que está na Tua mente e no Teu coração, para que possamos, na dependência do Espírito, proceder de igual forma. Continue, Pai, sustentando a cada um de nós. Colocamos os cuidados dessa semana em Tuas mãos. Nós sabemos pela Tua palavra que cada dia dessa semana Tu mesmo vai trazer os Seus cuidados, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, faz com que o nosso coração se aquiete e que essa semana seja uma semana vitoriosa, seja uma semana abençoada, onde nós possamos expressar a pessoa e a obra de Cristo. Abençoa Ele o nosso local de trabalho, abençoa os nossos lares, cuida das nossas vidas, ó Pai, porque elas são Tuas, te pertencem, está em Tuas mãos. Graças te damos, Pai, e em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.